Bem-vindo à série de palestras Ensinando com Sucesso. Essa série foi preparada com muito carinho para você, professor da Escola Sabatina. E se você está nos assistindo neste exato momento, é porque você aceitou o chamado do Mestre para participar como professor da maior escola bíblica do mundo. Certamente Deus vai usar a você como seu instrumento para levar pessoas a aprender mais sobre suas preciosas verdades e prepará-las para a eternidade. E aliás, este é o grande propósito da Escola Sabatina, desenvolver o gosto pelo estudo da Bíblia, por pensar sobre as maravilhosas revelações nela contidas e mais, compartilhar com outros momentos de reflexão e de descoberta sobre a aplicabilidade dos princípios bíblicos no dia a dia. Como toda escola, a Escola Sabatina também tem o objetivo de promover o aprendizado, e não só dos alunos, dos professores também. Por isso, esteja preparado para aprender com as dúvidas e os comentários dos seus alunos. O pastor Adolfo Soares, em sua palestra Aprendendo com o Mestre, nos diz que se quisermos praticar um ensino criativo e transformador, precisamos observar e imitar o exemplo de Jesus Cristo. A maneira como Jesus lidou com a mulher pecadora em João 8 nos oferece elementos para uma pedagogia criativa e transformadora. No dia 9 de dezembro de 2006, o analista de sistemas Adriano Lewandowski de Miranda, 27 anos de idade, acordou desanimado para trabalhar porque seu plantão coincidiu justamente com o dia do seu aniversário. Por volta das 9h30 da manhã, ele se dirigia ao seu local de trabalho, vestindo uma bermuda nova, presente da esposa Juliana. Porém, ele não conseguiu chegar ao trabalho. Ocorre que enquanto caminhava pela ponte João Dias, em Santo Amaro, São Paulo, o rapaz presenciou uma cena impressionante. Uma jovem mãe em crise depressiva pulou da ponte, de uma altura de 6 metros, levando consigo seu pequeno filho de 3 anos de idade. Enquanto todos os curiosos se limitaram a se assustar e a não fazer nada, Adriano pediu emprestada a moto de uma das pessoas que observava a cena. Ele não quis emprestar. Quando ele virou as costas, eu peguei a moto dele e saí, explicou depois o analista. Adriano dirigiu rapidamente na contramão, pois esse era o caminho mais curto. Largou a moto à margem do rio e então se jogou nas águas viscosas e lamacentas do rio Pinheiros, disposto a salvar Janaína Barbosa, de 26 anos, e seu garotinho. A mãe havia amarrado a si o cadarço do tênis do filho para levá-lo consigo ao fundo das águas. Adriano disse que quando pulou na água poluída, ele só se lembrava de seu filho de 2 anos. Acho que foi instinto paterno. Pensei que alguém faria o mesmo se fosse meu filho, disse ele. O que é criatividade? O dicionário define criatividade como capacidade criadora, engenho, inventividade. Assim sendo, eu diria que o Adriano Lewandowski de Miranda agiu com extraordinária criatividade. O Adriano criou em meio à crise. Agiu com engenhosidade. Ele pegou uma moto e foi na contramão. A criatividade também é entendida como elemento de renovação, como originalidade. Então temos mais razões para classificar a ação do Adriano como criativa, pois, como fruto da sua ação, 2 vidas foram renovadas. Falando de criatividade, infelizmente, é dolorosamente comum encontrar professores e professoras de escola sabatina acomodados, fazendo apenas o necessário, usando ano após ano o mesmo método, a mesma didática, as mesmas atividades, as mesmas histórias e até as mesmas perguntas. Como resolver esse problema? Jesus Cristo é o modelo para uma escola criativa e transformadora. Eu quero apresentar a figura do Mestre Jesus como a solução e modelo para uma escola sabatina, criativa e transformadora. Muitas pessoas tiveram a oportunidade de promover mudanças em alguma área da vida e passaram a fazer parte da lista de grandes pensadores, revolucionários, enfim, tiveram seu nome gravado na história. Mas Jesus Cristo é diferente.
Ele é infinitamente melhor. Ele, um carpinteiro, sem jamais ter deixado registrado uma palavra sequer, sem jamais ter produzido um artigo, pesquisa, monografia ou livro, impactou a humanidade de um jeito impressionante. Vamos tratar de um momento inesquecível. Nos registros bíblicos, há vários momentos especiais nas aulas de Jesus Cristo. Mas há um momento marcante que demonstra a capacidade criativa e transformadora de Cristo. Nessa aula, ele resolveu a encrenca de uma aluna problemática e nos mostrou a essência de seu ensino criativo e transformador. A narrativa está em João capítulo 8, versículos 1 a 11. O texto bíblico diz: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em adultério? Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o viram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Vamos ser francos. Inclinar-se para escrever no chão enquanto o mundo desaba, isso foi extraordinariamente diferente, tangencial, desconcertante, revoltante, criativo. Sabe por quê? Em primeiro lugar, como profundo conhecedor da lei dos judeus, Jesus Cristo poderia simplesmente ter preferido a comodidade ou a rotina do cumprimento da lei. Era assim que qualquer bom mestre judeu agiria. Em segundo lugar, como sensível profeta dos frágeis e das minorias, Jesus Cristo poderia ter desmascarado os acusadores, expondo a falácia e a má-fé de quem queria prejudicar apenas a mulher adúltera e não o homem adúltero. Afinal, a lei mosaica mandava apedrejar ao casal e não apenas a mulher. Está em Deuteronômio 22, 22 a 24. Mas diante de tantas possibilidades, Jesus preferiu fazer diferente. Primeiramente, Jesus vai com calma, e isso esfria os ânimos dos assassinos em potencial. A seguir, Jesus escreve no chão. Ninguém esperava que o mestre escrevesse no chão. Todos esperavam um discurso, mas Jesus dá a sua aula no chão. Foi uma aula e tanto. Transformou a acusada, mas também transformou o coração e mãos dos acusadores. Depois dessa aula escrita no chão, as pedras ficaram pesadas demais e a consciência explodiu em culpa. Neste relato de João, há algo que Jesus Cristo disse e fez que grandes mestres do passado nunca disseram e fizeram. Sabe o que é? O ensino que transforma mentalmente, fisicamente e espiritualmente. Jesus transformou, Jesus resgatou. O que seria uma aula criativa para o Mestre Jesus? Para Jesus Cristo, uma aula criativa é aquela que sai da rotina. Em vez de validar a aula como tradicional, cumpra-se a lei de Moisés, o Mestre preferiu o desconcertante: quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar uma pedra desta mulher. Para Jesus Cristo, uma aula criativa é aquela que produz reflexão. Os ânimos se acalmaram depois de um convite à reflexão consciente. Com isso, o Mestre nos ensina que a aula não deve limitar-se a informar. Os dados, por melhores que sejam, são apenas retalhos de um grande pano que o aluno precisa aprender a costurar. A aula deve formar e transformar, provocando constantes reflexões, pois a reflexão é agulha e linha que une retalhos
e os transforma em vistosas peças completas. Para Jesus Cristo, uma aula criativa é aquela que provoca não um impacto passageiro, mas uma transformação duradoura do coração. A tarefa de um verdadeiro educador não é meramente fazer o que a classe espera, mas sim fazer o que é correto. Jesus agiu e a classe toda captou a lição. Desde os alunos mais novos até os mais velhos, todos captaram a essência da aula. Como professores, devemos fazer-nos uma pergunta muito simples, mas fundamental. Como é que este conteúdo e abordagem vão operar mudanças na vida dos meus alunos? Dito de outro modo, de que maneira esta lição vai ajudar a transformar a vida da minha classe? Amigos, a escola sabatina não é simplesmente um momento para passar a lição. A escola sabatina, diz Ellen White, deve ser um dos maiores instrumentos e mais eficaz em levar almas a Cristo, preparando as pessoas tanto no aspecto moral como no religioso. Em palavras impressionantes, falando a respeito do professor, Ellen White diz: o verdadeiro ensinador não se satisfaz com um trabalho de segunda ordem. Não se contenta com encaminhar seus estudantes a um padrão mais baixo do que o mais elevado que lhes é possível atingir. É sua ambição incutir-lhes os princípios da verdade, obediência, honra, integridade, pureza, princípios que deles farão uma força positiva para a estabilidade e o erguimento da sociedade. Meu querido irmão e minha querida irmã, que Deus abençoe o seu ministério a fim de que você continue sendo uma bênção, sábado após sábado, na sua classe. E que o Espírito Santo capacite você para este sagrado magistério.